Emmanuel, exatamente assim, com 2 M's. O nome ficou mais conhecido entre os espíritas brasileiros pela psicografia do médium mineiro Chico Xavier. Segundo ele, foi no ano de 1931 que pela primeira vez, numa das reuniões habituais do Centro Espírita, se fez presente o bondoso espírito Emmanuel. Convidado a se identificar, apresentou alguns traços de suas vidas anteriores, dizendo-se ter sido um senador romano, descendente da orgulhosa gens Cornélias, e também sacerdote, inclusive tendo vivido no Brasil. De 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, Emmanuel transmitiu ao médium mineiro as suas impressões, dando-nos a conhecer o orgulhoso patrício romano Publio Lentulus Cornelius, em vida pregressa. Publio Surra, que culminou no romance extraordinário há 2000 anos atrás. Descreve Chico. Via-se os traços fisionômicos de um homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade da sua presença, mas com o que mais me impressionara era a sua generosidade. Uma entidade fazia-se para mim invisível naquele momento, dentro dos reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Publio é um homem orgulhoso, mas também nobre. Roma é o seu mundo e por ele batalha. Não admite a corrupção, mostrando desde então caráter íntegro, intransigente. Sofre durante anos a suspeita de ter sido traído pela esposa a quem amava. Para ela, compuseram os mais belos versos em sua juventude. Tem ele a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus, mas entre a opção de ser um servo de Cristo ou um servo do mundo, escolhe ser um servo do mundo. Não é por outro motivo que escreve ao início da citada obra: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pelas rememorações das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soubera aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírita, há 2000 anos. Publio desencarna em Pompeia no ano de 79, vítima das lavas do Vesúvio, o vulcão. Cego e agora voltado aos princípios de Jesus.
50 anos depois, no ano de 131, ei-lo já de retorno ao palco do mundo. Nascido em Éfeso e de origem judia, foi escravizado por ilustre romano, que os conduziram ao antigo país de seus ascendentes. Nos seus 45 anos presumíveis, Nestório mostra no porte israelita um orgulho silencioso e inconformado. Atado a um poste por grossas cordas, presas por elos de bronze, estado esquelético, munido somente de uma tanga que lhe cobria a cintura, teve o corpo varado por flechas envenenadas, como os demais cristãos de seu tempo. Ante o martírio canta dirigindo os olhos aos céus, e no mundo espiritual é recebido pelo seu amor, Lívia. Pelo ano de 217, peregrina na terra outra vez. Agora nas vestes do moço, podemos encontrá-lo nas vestes de Quinto Varro, um patrício romano apaixonado cultor dos ideais da liberdade. Afervorado a Jesus, sente confranger-lhe a alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas de Roma mantinham a multidão. O pensamento do Cristo ele sente pairar acima da terra, e por mais lute a aristocracia romana, Varro não ignora que o mundo novo se formava sobre as ruínas do velho. Vítima de uma conspiração para matá-lo, durante uma viagem marítima, toma a identidade de um velho pregador de Lyon de nome Corvino. Transforma-se em irmão Corvino. O moço, tornando-se jardineiro, condenado à decapitação, tem sua execução sustada após o terceiro golpe, sendo-lhe concedida a morte lenta no cárcere. 11 anos após, renasce e toma o nome de Quinto Celso. Desde a meninice, iniciado na arte, na leitura, revela-se um prodígio de memória e discernimento. Francamente cristão, sofreu martírio no circo, amarrado a um poste, untado com substância resinosa ao qual é ateado fogo. Era um adolescente de mais ou menos 14 anos. Em meados do século V, reencarna como Remi, ou Remídio, filho de família nobre. Sua mãe aguardava o seu nascimento após o cumprimento de uma previsão. Mas foi aos 22 anos de idade que iria destacar-se, pois iria tornar-se arcebispo de Reims. Apesar da sua humilde dúvida quanto à sua competência, ele era incomum, homem alto. Seu semblante manifestava-se uma mistura de majestade
e serenidade. Seu porte era gentil, humilde e reservado. Ele era um erudito e um eloquente, e sua piedade e caridade eram ilimitadas. Em seus trabalhos, ele nunca conhecia o cansaço. Seu corpo era a expressão externa de uma alma nobre e santa, respirando o espírito da mansidão em compulsão. Após um episcopado de 74 anos, o mais longo da história, Públio, agora reencarnado na condição de um santo, San Remi, ou Remídio, desencarna em 533, deixando para a França o seu mais famoso testamento, predizendo as graças da predileção de Deus por este reino abençoado, desde que seus chefes permanecessem fiéis a ele. Seguindo as suas derradeiras e incansáveis reencarnações, o espírito Emmanuel retorna ao palco humano, a 18 de outubro de 1517. Agora, em Serafins entre Douros e Minho em Portugal, com o nome de Padre Manuel da Nóbrega, ao tempo do reinado de Dom Manuel I, o Venturoso. Inteligência privilegiada, ingressou na Universidade de Salamanca, na Espanha, aos 17 anos. Aos 21, na Faculdade Canônica da Universidade, onde frequentou as aulas de Direito Canônico e de Filosofia, recebendo a Laurea Doutor em 14 de junho de 1541. Vindo ao Brasil, foi ele quem estudou e escolheu o local para a fundação da cidade de São Paulo. A 25 de janeiro de 1554. A data escolhida, tida como o dia da conversão do apóstolo Paulo, a quem ele amava como o maior cristão de todos os tempos após a morte do Mestre. Ele sempre confirmou isso. E dou disso testemunho. Creio mesmo que a minha presença junto deste auditório, dentro da minha pequenez, se deve a ele e à missão apostólica que ele sempre desempenhou no Brasil, desde os primórdios da nossa formação como nacionalidade e desde as primeiras fundações de São Paulo. Devo a ele a minha presença aqui, a ele que tanto tem amado o nosso país e cujo coração está sempre voltado para São Paulo, de onde ele recebe tanto amor e território da nação, a que ele consagra igualmente tanto carinho. Aceito plenamente, convictamente, a revelação dele mesmo, de que ele foi o Padre Manuel da Nóbrega, companheiro do grande Anchieta. E Anchieta, onde estará? E o Padre José de Anchieta, onde estará? Ao que sabemos, no mundo espiritual.
Permita uma observação rápida e histórica, e obteve inclusive um prêmio das comemorações nacionais de Anchieta. E tive a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel da Nóbrega. Aquelas assinaturas antigas, Hermano Manuel ou Emanuel. E tive a ocasião inclusive de xerocopiar essa assinatura e encaminhá-la a Chico Xavier, dada a identidade que se apresentava entre Manuel da Nóbrega, que se assinava Emmanuel. Eu pergunto a você, Chico, ainda falando... De acordo com Francisco Cândido Xavier, em participação no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi, no ano de 1971, Emmanuel teria sido nesta encarnação o padre português Manuel da Nóbrega. O deputado Freitas Nobre teria declarado na noite do dia 27 de julho do mesmo ano, em programa na mesma rede de televisão, que ao escrever um livro sobre o padre Anchieta, teve a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura do Manuel da Nóbrega, com a letra E, separado de Manuel. De acordo com seu entendimento, o E inicial se deveria à abreviatura de Hermano, o que, no seu entender, autorizaria a que o nome fosse grafado Emanuel, com M apenas, e pronunciado com acentuação oxítona. Toda a sua literatura, Emmanuel nos brinda com exemplos de renúncia, nos ensinando o roteiro seguro para o processo educativo da alma. Sua saga em busca da paz e do caminho espiritual enobrecedor é incansável. Após desencarnar como Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel retorna mais uma vez aos palcos das reencarnações, agora como Padre Damiano. Damiano residiu em Ávila, Castela Velha, onde oficializou-se na Igreja de São Vicente, também em Ávila, na Espanha. Sacerdote esclarecido e dedicado, vigário da Igreja de São Vicente, a gloriosa cidade de Santa Teresa de Jesus. Damiano luta, dentro do seu invariável padrão de nobreza e equilíbrio, contra os cruéis mercadores de escravos. A mesma coragem com que na personalidade de Nóbrega no Brasil defendia os direitos e liberdades dos indígenas. Sempre a mesma dedicação ao próximo, sereno, mas enérgico, destemido e corajoso, contrariando implacável moléstia dos pulmões, o velho sacerdote desencarna em Paris, na França. A nobreza de caráter de Públio Lentulus, embora seus defeitos humanos, mas já iluminados e aperfeiçoado pela fé cristã, acentua-se permeando séculos de reencarnações e sofrimentos na alma abnegada. O benemérito missionário acrisola-se nessa continuidade psicológica e espiritual, na vida humilde do Padre Damiano, tanto quando resplende hoje na condição de espírito Emmanuel,
como testemunham suas realizações de amor em prol dos que sofrem. Seus livros mediúnicos, monumentos de sabedoria e espiritualidade nos seus pensamentos lúcidos e sinceros. No início da atividade mediúnica de Chico Xavier, nos anos 30, ainda sem se identificar, disse-lhe que gostaria de trabalhar com ele durante longos anos, mas que necessitaria de 3 condições básicas para o fazê-lo. As condições impostas eram apenas disciplina, disciplina e disciplina. Emmanuel faz parte da falange dos espíritos que dirigem o Brasil. Ele nos trouxe novamente à Terra o cristianismo primitivo restaurado. Emmanuel é sem dúvida um nobre espírito responsável pelo grande trabalho missionário de Chico Xavier. Coração generoso que se reparte continuamente em amor e simpatia, atendendo aos sofredores que o buscam. É sábio condutor de almas. Suas palavras nos trazem luz em dádivas de paz, de esclarecimento e de bom ânimo. Em entrevista, Chico Xavier nos afirmou que Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo sempre apreender. De acordo com informações do próprio Chico Xavier, ao final do século XX, Emmanuel reencarnou em uma cidade do interior de São Paulo. De acordo com as informações de Sra. Suzano Maia Monsinho, amiga do médium desde 1957, na qual esse teria confidenciado o tal fato. Amigos próximos afirmaram que em outubro de 1996, Chico Xavier havia revelado a ambos que Emmanuel começaria a se preparar para o seu reencarne. Chico Xavier afirmou ainda que em um certo dia do ano 2000, ele mesmo, Chico Xavier, entrou em transe mediúnico e ao regressar afirmou que havia ido em desdobramento até uma cidade interiorana do estado de São Paulo, na qual pôde presenciar o nascimento de um bebê, Emmanuel reencarnado. O mesmo segue dizendo ainda que todos nós, um dia, o reconheceremos dentro em breve. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhes foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino.
O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia, sem palavras, ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração.